E você que nos acompanha nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram da Jovem Pan Ribeirão, hoje a gente está recebendo aqui lá do Coque Bilíngue de Verdade. Para fechar essa semana aí falando de educação, o Cauê dispôs do tempo aí para vir trocar essa ideia com a gente. Cauê, bacana? Pessoal, tudo bem? À disposição, Beleza. Emílio. Sensacional, meu caro Cauê, falando aí do Coque Bilíngue de Verdade, dessa proposta diferenciada, né, de educação, que vai formar a turminha aí, não daquele jeito tradicional. O cara tinha os conteúdos lá na escola e depois fazia um curso de inglês paralelo. Tá tudo junto e misturado e ainda agregando mais ainda informações sobre a parte socioemocional e tudo mais. Você vai falar disso pra gente, né? É isso, Emílio. O papel da escola hoje ele é muito mais do que trabalhar somente aquilo que está na Base Nacional Comum. Na verdade, a Base Nacional Comum Curricular já prevê, inclusive, as questões socioemocionais, digitais, né? Então, é muito mais do que trabalhar os conteúdos, né? Os conteúdos das disciplinas que a gente já conhece, né? Os itinerários formativos no ensino médio, os campos de experiência. O papel da escola hoje é formar um cidadão completo para o século XXI. Sim. Né? E para que a escola faça isso, forme o cidadão completo pensando no século XXI, nas habilidades necessárias para o século XXI, faz-se necessário um bilinguismo, a imersão no bilinguismo, desenvolver também habilidades colaborativas por meio de uma cultura maker, robótica e também as questões socioemocionais, Isso é né? muito Que a gente bacana. chama de soft skills, né? As habilidades aí de empatia social, ambiental, autogestão, gestão da emoção, né? Tudo isso é papel da escola, junto com a família, evidentemente, a família dentro da escola, presente na escola, e a nossa escola faz isso desde o seu nascedouro, né? A nossa escola nasce com esse DNA, né? De entender que escola é resultado de curto, médio e longo prazo, né? Um resultado de curto prazo talvez sejam aí notas de vestibulares, de Enem, que é ok você esperar um Enem, um vestibular, mas a escola é muito mais do que isso. Esperar que o aluno seja apenas um número no Enem, um número no vestibular, limitar o horizonte desse aluno, né? Esse aluno é um cidadão que depois vai fazer 25, 30, 35, 40 anos e mais, né? E qual foi o papel da escola na formação desse indivíduo, né? A gente tem que se preocupar um pouco mais com isso. Tem que impactar lá na frente, né? Não é só no imediatismo. Exatamente, né? Então, eu sempre cito o exemplo de algumas cidades no Brasil que você desce no aeroporto e tem 15 placas de outdoor com primeiro lugar no Enem. Parece que tem 15 Enems por ano, né? Ok, eu acho interessante você ser o primeiro lugar no Enem, mas e depois? Né? E quem não ficou em primeiro lugar? Será que o segundo lugar é tão ruim assim? Né? Né? E simplesmente quem não fez a prova e escolheu um outro caminho. Né? O que a escola fez por esse aluno? O que a escola faz por esse aluno? Né? O que a escola faz por um aluno dislexo? Né? Tivemos agora no dia 15 de outubro o Dia Mundial da Conscientização da Dislexia. Né? O que a escola faz pelo aluno dislexo? Aquele aluno que na leitura ele embaralha letras, por exemplo. Mas pode ser um aluno brilhante e muitas vezes é brilhante. Brilhante. Né? Eu sempre cito o exemplo de alunos, por exemplo, que você fala, adultos, né? Você fala assim, 8 mais 7. Cai no chão, treme e baba. Mas já foi indicado para o Young Lion de Cannes de publicidade. Olha isso. Né? Sensível, né? Emocionalmente sensível, artisticamente sensível, uma inteligência sinestésica, espacial, intrapessoal, interpessoal absurda, musical muitas vezes, né? Mas que na inteligência linguística e lógica matemática, que a escola tradicional cobra, né? Tinha suas limitações. Né? E talvez fosse um aluno taxado lá atrás como um aluno limitado, como um aluno burro, né? E que hoje, graças ao desenvolvimento da psicopedagogia, né, a gente consegue dar nome a essas limitações e consegue trabalhar com essas limitações dentro da escola. Colocar em evidência o que é bom nesse cara, né? Exato, exato. Para dar essa autoestima. Né? A autoestima do estudante. O que eu quero, o que a gente espera dentro do Coque Bilíngue? Né? O que a gente espera dentro da nossa unidade? É que o aluno ele tenha essa autoestima desde cedo. Né? Que ele tenha essa autoconfiança desde cedo, para que ele saiba fazer a sua gestão de tempo, a sua gestão dos seus recursos que ele tem, sejam esses recursos os alimentos que eles têm em mão, seja o recurso, o dinheiro que ele tem para comprar o lanche. Até acesso à tecnologia. Acesso à tecnologia, identificação de fake news. Né? Ter essa habilidade, né? Ter essa habilidade. Porque hoje o conteúdo está muito, muito vasto, né? Você tem muito conteúdo à disposição. E o que isso tem de verdade? O que é relevante? O que não é relevante? Com isso, o papel do professor mudou. Né? Deixa de ser um professor emissor do conhecimento, né? Que eu sei. Muitos professores
Antigamente a gente falava do professor educação bancária, né? O Paulo Freire fala em educação bancária. Por que era bancária? Porque era alguém sentado e você depositando o conhecimento, né? A charge é uma cabeça sendo aberta e o conhecimento sendo depositado. Sim. Por isso era educação bancária. E o conhecimento em compartimentos. Então, sai o português, abre a caixinha do português, deposita, fecha. Abre a caixinha da geografia, deposita, fecha. Isso não funciona mais. Tá tudo interligado. Né? O professor como emissor do conhecimento e detentor do conhecimento. Ou você tinha a Barça, que era caríssima, né? Uma enciclopédia, uma Mirador, né? Que eram caríssimos, tanto que era item de coleção, né? De colecionador, advogados, né? Pessoas com dinheiro ostentavam isso, né? Nas suas casas, tinha né? que ir na casa de um colega que tinha Barça. Imagina, o cara ter Barça era quase ter um carro. Aliás, era ter um carro, né? E o conhecimento estava ali, estático, né? Qual que é o papel do professor agora que o conhecimento está aqui? Cadê o pessoal? Oi. Também é isso aí. Tá aqui. É mediar todo esse conhecimento que está Perfeito. disponível. Né? O professor enquanto mediador. Né? É esse o perfil de professor que nós buscamos na nossa escola. O professor emissor do conhecimento, ele foi muito válido. O professor, aquele que a gente... esse professor tem controle de turma. Né? O que era o controle de turma nos anos 80, 90? Né? Era aquela turma que ficava quieta e o professor falando. Sim. Isso não é mais a escola do século XXI. A escola do século XXI ela é viva, porque o conhecimento emana dos alunos também. Sim. Então hoje o professor ele é um mediador do conhecimento. A via de mão dupla mesmo, né? Para valer, né? Perfeito. A gente tem aí o grande desafio dos professores, que a maioria deles, de nós, né, somos ou da geração X ou da geração Y. Né? E a gente tem que dar aula ou para a geração Z ou para a geração Alpha. A diferença geracional entre os baby boomers, geração X, baby boomers, o pessoal ali pós-segunda guerra, né? Geração X, que é a nossa geração, e geração Y, que é da Bruna, por exemplo, e do Matheus, o nosso gap geracional é muito, muito menor do que a diferença geracional para os menores. Para os menores agora. Então, quando eu dava aula para a geração deles, era tranquilo. E o desafio agora de dar aula para esses pequenos da geração alfa, nascidos a partir de 2010, por exemplo, que são Ferraris. Ter a atenção dessa garotada que é muito ansiosa, muito dinâmica, que é tudo muito rápido. É o famoso que manda mensagem e já quer a resposta instantânea. Exatamente. Né? O tempo de concentração está muito pequeno. Né? Tá muito menor, né? Só que eles são ao mesmo tempo eles são multiplataforma. Então cabe ao professor e cabe nós enquanto escola, né? Agora falando especificamente da nossa escola, por meio de materiais ricos como o Be Bilingual com a National Geographic, com o PGS o Pearson Global School, com o material do COC, com a coleção Explorar, com a coleção Infinito, que é uma coleção híbrida. Você sai do papel e vai pro digital, do digital pro papel, complementando, né? Videoaulas, o plantão COC online. Na coleção Explorar, trabalhando as múltiplas inteligências. Então, o professor ele tem que saber fazer essa gestão do que ele tem de ferramentas atrás dele e o que ele tem de potencial do aluno. Então, diminuindo o que a gente chama em aprendizagem ativa e colaborativa de TTT, que é o Teacher Talking Time, o tempo de fala do professor cada vez menor, né? E a gestão de fala do aluno cada vez maior. Então, saber fazer com que o aluno que é trombone e o aluno flauta, que a gente chama, né? Diminuir o tempo, gerir o tempo do aluno trombone e aumentar o som da flauta. O som da flauta. Né? Maravilhoso. É essa educação que nós acreditamos, né? Por isso o Espaço Maker, por isso a cultura gamer, né? Porque no Espaço Maker, o aluno que fala pouco, a fala dele vai estar expressa numa arte, né? E ali ele se expressou. Bacana. Né? Essa é a cultura da nossa escola. Bacana. Quem quiser saber mais, marcar para falar com vocês, como é que faz, Cauê? Vamos lá, né? Então Conhecer a gente tem o telefone bilíngue de verdade. Exatamente. Então a gente tem o telefone do nosso time de atendimento, né? 994175492. Repita. 994175492. No embalo do Jornal da Manhã. Né? E tem um site também muito bacana que já dá para fazer ali todo um processo. O site ele é muito informativo, tem muitos vídeos lá no site também. Então, além de fazer o cadastro, né, que eu vou falar daqui a pouco, rola a barra de rolagem, né? Vai vendo os vídeos, tem muita informação lá, né? O que é ser uma escola bilíngue de verdade, tem os 8 passos, né? Então é muito importante vocês terem essas informações. Lá no site tem o nosso cadastro, né? E no campo telefone fixo, fez o cadastro, colocou Jovem Pan. No campo telefone fixo, eu vou
dar um mimo especial aí, eu vou atender vocês pessoalmente, quem fizer essa modalidade de cadastro. Bacana, sensacional. Cauê, eu agradeço muito a você, todo o time aí do Coque Bilíngue de Verdade, que nessa semana da educação aqui, esse assunto tão importante para o Brasil, que quer chegar mais longe, o Brasil que quer crescer, precisa passar pela educação, não pode deixar isso de lado de jeito nenhum. Agradeço a colaboração de vocês aqui, trazendo e enriquecendo a nossa semana da educação. Um país que se propõe a ser desenvolvido não pode deixar de investir na educação. De forma alguma. Então, ó, Coque Bilíngue de Verdade, entre em contato. Qual que é o telefone? 994175492. E o site? novocoque.com.br. Cauê, bom fim de semana, acabou, chega, mas vamos descansar, mas semana que vem tem muito mais. Tem mais. Um grande abraço. Abraço.